Capítulo 24. Compreensão. Lin Min disse, as artes marciais são divididas em duas partes principais. Primeiro, cultivar o caminho marcial, em seguida, compreender os princípios para alcançar a iluminação. Cultivar o caminho marcial é cultivar o corpo. Iluminar-se é cultivar a alma. Mestre disse muitas vezes que a vida era um mar ilimitado de amargura. Cultivar era o caminho para atravessar as águas. Cultivar o corpo era construir um barco que pudesse atravessar o mar, e cultivar a alma era criar remos para mover o barco. Se alguém não cultivasse o corpo, então o barco não seria estável ou forte, uma tempestade facilmente o viraria. Se não cultivasse a alma, então sua motivação e vontade não seriam fortes o suficiente, e mesmo que sua morte predestinada estivesse próxima, eles seriam incapazes de chegar às margens distantes. Assim sendo, o cultivo do corpo e o cultivo da alma é a diferença na transição dos estágios Outian para o Xiantian. Antes do Outian, o artista marcial vai cultivar o corpo, depois, no Xiantian, o artista marcial vai cultivar a alma. No Xiantian cultivar a alma. Assim que Mui ouviu isso, ficou assustado e sentiu que iria desmaiar. Não era de se admirar que todos esses anos em que ele vinha praticando, ele realmente não pudesse dar esse pequeno passo. Ele percebeu que ele estava indo na direção errada o tempo todo. Ele não tinha imaginado que o reino Xiantian fosse assim. Ele murmurou, e qual é o significado de Xiantian? Lin Min disse, mestre disse uma vez que a resposta está em como um bebê respira no útero. Ele disse que quando os humanos são bebês no útero, eles não podem respirar pelo nariz ou pela boca, mas devem depender da mãe para dar-lhe sustento através de sua conexão. É assim que eles respiram. Esta é a característica do Xiantian. Depois que o humano nasce, então eles podem respirar pelo nariz e pela boca. Este ar mundano é preenchido com impurezas que gradualmente se acumulam. Esta é a característica do Outian. No estágio Xiantian a alma entra em um estado de incomparável tranquilidade e paz. O corpo muda a maneira como interagem com o ambiente e a alma toma consciência do mundo e é capaz de se comunicar com a natureza, mesmo sendo capaz de influenciar o poder do céu e da terra com a força da alma. Esse é o verdadeiro Xiantian. Mas do Outian para o Xiantian ele deve cortar cada raiz, a fim de passar e voltar ao estado de estar no útero. Então, eu entendo, é assim que... Mui murmurou em voz baixa. Seus olhos mostravam admiração e desânimo. Este jovem rapaz falou casualmente algumas palavras que eram semelhantes às antigas iluminações. Se este menino tinha esses ensinamentos, guiado pelo manual de habilidade Xiantian de nível superior, então ele logo se tornaria um mestre de artes marciais. As seitas e clãs podiam confiar em sua herança e legados. Um artista marcial que tentasse fazer seu próprio caminho não acharia possível pensar nessas coisas. Mui lamentou. Que risível! Pensar que cheguei à condensação de pulso aos 36 anos de idade, e cheguei ao Outian aos 50 anos de idade, e posteriormente passei 60 anos esgotando todos os meus esforços para entrar no reino Xiantian. E eu estava errado o tempo todo. Eu tinha começado pelo caminho errado todo esse tempo. Eu desperdicei 60 anos. Lamentável. Verdadeiramente lamentável. O rosto de Mui estava animado, no entanto, suas emoções eram complexas. Lin Min ficou de lado e observou com seu coração suspirando. Este ancião não herdou os legados e, no entanto, queria entrar na fronteira Xiantian. Isto era naturalmente impossível. Eles precisariam do legado e dos entendimentos de uma seita para conseguir isso. Mas que seita não controlaria terminantemente seus segredos impedindo-os de se espalharem? Não só isso, mas do Outian para o Xiantian era necessário retornar sua alma para o estado de ser em um útero. Isso exigia o mais precioso e raro dos remédios. Estes medicamentos, métodos de produção e materiais raros eram rigorosamente controlados pelas seitas. Sem mencionar que as pessoas comuns, até mesmo a família real, não poderia comprá-lo. Assim, mesmo que Lin Min dissesse a Mui estas memórias, e mesmo que ele quisesse usá-las para avançar para o estágio Xiantian, isto simplesmente não era possível. Por isso Lin Min disse, Sênior, vou dizer francamente que o mestre disse uma vez que se não tiver o apoio de um clã, mesmo que obtenham um manual de habilidade que lhes permitisse entrar no estágio Xiantian, ainda seria impossível. Mui disse, eu sei, é só que eu tenho lutado por muito tempo para chegar ao estágio Xiantian. É o desejo da minha vida, mesmo que eu não possa alcançar esse meu desejo, mas pelo menos deixar-me ver a direção correta e saber onde eu estava errando, então eu também posso morrer em paz e sem arrependimentos. Embora Mui dissesse facilmente essas palavras, o tom por trás delas era solitário. Lin Min também inevitavelmente suspirou de emoção. Se ele não tivesse obtido aquele cubo mágico místico, então talvez ele também fosse como Mui. Depois de alcançar o palco Outian, ele tentaria sempre rastrear esse ilusório sonho de toda a vida de alcançar o reino Xiantian, e eventualmente sustentaria esses arrependimentos mesmo quando ele morresse. Mui refletiu por um longo tempo, e finalmente, disse a Lin Min, pequeno amigo, mesmo sendo a primeira vez que nos encontramos, eu me sinto como se fossemos velhos amigos. Se este pequeno amigo não se importar com a minha idade avançada, gostaria de me tornar um bom amigo seu. Lin Min também teve uma impressão favorável do Mui que tinha perseguido diligentemente artes marciais toda a sua vida. Ele disse, Lin Min também gostaria de se tornar seu amigo. Haha, então nenhum outro dia foi tão afortunado quanto hoje. Vamos descer e banquetear-nos no pavilhão Minchuan. Vamos beber vinho e conversar livremente. Que tal, pequeno amigo?
Lin Ming hesitou ligeiramente e então concordou. Ele também disse: Sênior, sobre a técnica de inscrição, eu gostaria de pedir Sênior para mantê-lo em segredo para mim. Embora Lin Ming tivesse criado um mestre imaginário para si mesmo, ele também queria evitar aqueles que eram cegos pela ganância e assumiu riscos não importa o que. Era, portanto, melhor ser discreto sobre essas técnicas de inscrição. Mui adivinhou as preocupações de Lin Ming e disse: Irmãozinho Lin pode ficar aliviado. Contanto que o quartel do Marechal da Cidade da Fortuna do Céu exista, eu garanto sua absoluta segurança. Se o irmãozinho encontrar qualquer problema, basta enviar-me uma mensagem através de um talismã de transmissão de som, e eu vou lidar com ele pessoalmente. Sobre isso, agora eu sei de tudo, mas, porque o irmão Lin teve que vender o símbolo de inscrição, e também trabalhar no pavilhão Minxuan? É para praticar? Ouvindo Mui perguntar isso, Lin Ming forçou um sorriso e disse: é por razões econômicas. Mestre me ensinou, mas nunca me deu dinheiro. Minha família é comum, então não basta cultivar o caminho marcial. Assim, deve ser um verdadeiro caminho de artista marcial. Sem raiva, sem extravagância, sem ganância, sem preguiça, verdadeira dificuldade para forjar o espírito. Seu mestre deve ter conscientemente tomado esta decisão inteligente e experiente, como ele naturalmente tem suas próprias razões e verdade. Tal sendo o caso, embora eu não sei se isso vai contra a opinião de seus mestres, mas se o irmãozinho Lin ainda estiver disposto a vender seus símbolos de inscrição, eu poderia comprá-los a preço de mercado. Se for esse símbolo de inscrição gravado em chamas, 3.000 taels de ouro seriam suficientes? Depois que Lin Ming ouviu o preço, seu coração quase saltou do peito. 3.000 taels de ouro. 3.000 taels de ouro, mas desde que ele tinha 3, seria um total de 9.000 taels de ouro. Embora Lin Ming tivesse esperado que seus símbolos de inscrição aumentassem de preço, ele não tinha pensado que ele poderia receber 9.000 taels de ouro. Que conceito era 9.000 taels de ouro? O restaurante da família de Lin Ming era avaliado em 3.000 taels de ouro. Se ele pudesse comprar aquele restaurante, então seus pais não teriam que trabalhar tanto a cada dia. Ele teria 6.000 taels ouro sobrando e poderia usá-lo para comprar medicamentos. Ele poderia comprar qualquer pílula de transformação do corpo ou pílula alteração muscular e comê-los como arroz. Quanto ao ginseng de sangue e outros medicamentos, ele poderia comer um e jogar um fora, porque para Lin Ming criar um outro símbolo de inscrição era uma questão fácil. Lin Ming acalmou a emoção em seu coração e disse a Mui: muito obrigado, Sênior. Naturalmente Mui viu a alegria de Lin Ming. Quando Lin Ming tinha estado com seu mestre, ele tinha vivido uma vida simples e pobre, mas agora ele tinha chegado de repente a esta animada capital. Um jovem de 15 anos teria dificuldade em resistir a todas as maravilhas e tesouros que o mundo tinha para oferecer. Mui disse: o símbolo de inscrição do irmãozinho Lin naturalmente tem esse preço. Além disso, por favor, não me chame de Sênior. Meu nome é Mui, meu nome completo é Mui Zhu, mas apenas Mui está bom. Isto, Lin Ming hesitou ligeiramente. Embora ele não soubesse quem era esse velho homem, ele só precisava olhar para a atitude de respeito de Qin Shinguan para suspeitar que o status desse homem era alto. Mas Lin Ming não era uma pessoa afetada pelas convenções, já que Mui disse isso, então deixe que seja assim. Ele simplesmente concordou com a cabeça. Mui sorriu e disse: Shinguan, vamos para o pavilhão Minxuan e reservar um quarto para um banquete. Gostaria de tomar uma bebida com o irmãozinho Lin. Qin Shinguan estava em silêncio. Ela também tinha ouvido cuidadosamente a explicação de Lin Ming sobre o que significava ser Xiantia. Agora ela ouviu Mui dizer isso, ela disse animadamente: sim, mestre. Quando a equipe da administração do pavilhão Minxuan soube que Mui estava organizando um banquete e tinha pedido a Lin Ming para beber, todos empalideceram. Que tipo de pessoa era Mui? Ele ocupava o assento de honra do quartel do marechal que foi convidado a servir na corte. O mestre de Qin Shinguan era também o tutor do príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro subiria ao trono no futuro, e Mui seria o professor do imperador. Não somente isso, mas o cultivo de Mui era imensamente profundo, e ele também era especialista em técnicas de inscrição, e era hábil em astronomia, geografia e na arte antiga de adivinhação. Ele era realmente uma excelente pessoa. Mesmo o imperador teve que lhe dar 3 pontos de respeito. Mas ele realmente convidou Lin Ming, o menino de desossa, para comer uma refeição com ele. Além disso, quando os dois estavam na cozinha parecia que eles estavam falando muito familiarmente como se fossem conhecidos. Que tipo de apoio Lin Ming tinha? Se seu apoio real não fosse pequeno, ele viria de bom grado para o pavilhão Minxuan para trabalhar com desossa? Como diz o ditado, o cavalheiro estava longe da cozinha, a cozinha, e especialmente o trabalho do açougueiro sempre foi desprezado pelos artistas marciais e pelos eruditos. Lin Ming tinha habilidades de desossa que eles admiravam, mas era difícil dizer que era um trabalho refinado. Que tipo de apoio tem esse desossador pequeno Lin? Eu realmente não sei. Os 2 garçons que estavam servindo os hóspedes não puderam deixar de conversar entre si enquanto eles estavam servindo. Ambos eram dedicados enquanto serviam os hóspedes de alto nível, e tinham cerca de 20 anos de idade, com excelente visual,
e também proficiente nas belas artes de poesia e pintura. Eles primeiro viram Muyi e Qin Shinguo entrar no pavilhão Minshua e ficaram chocados. Afinal, esses tipos de convidados de honra eram raros, e uma vez que acontecia, havia uma recompensa de 10 taels de ouro por um bom serviço, o que equivalia a 2 meses de salários. Mas eles não tinham realmente pensado que eles vieram para procurar Lin Min. Os pratos do banquete eram simples, mas muito requintado em gosto e textura. O licor valia várias centenas de taels de ouro, e era chamado licor do dragão vermelho. Era especialmente preparado através de uma receita secreta e misturado com uma variedade de ervas raras. Um artista marcial que bebia isso poderia curar suas lesões internas e desenvolver um corpo mais forte e ajustador, juntamente com um maior grau de cultivo. No entanto, o método de infusão era complexo e os materiais utilizados eram preciosos. Mesmo os juniores da aristocracia não podiam dar ao luxo de saboreá-lo, muito menos Lin Min. No banquete, Muyi queria perguntar a Lin Min se ele gostaria de ficar no quartel do Marechal, mas Lin Min achava que seria inconveniente praticar artes marciais lá enquanto impede que as pessoas descubram seus segredos, então ele recusou educadamente. Muyi foi forçado a desistir, mas à luz disto a sua opinião de Lin Min foi reforçada. Antes de sair, ele deixou para trás os 9.000 taels de ouro junto com um cartão VIP ouro roxo. Com este cartão era possível receber um desconto de 10% de cada loja que estava sob a jurisdição da Câmara do Comércio, e na cidade da Fortuna do Céu quase cada grande loja estava sob a jurisdição deles. Ele finalmente conseguiu 9.000 taels de ouro. Ele olhou para aquelas grossas notas de ouro e ficou muito animado. Seu sangue ferveu e finalmente ergueu orgulhosamente a cabeça. 9.000 taels de ouro, e ele enviaria 3.000 taels de ouro para seus pais. Sobraria o suficiente para ele comprar medicamentos para entrar facilmente na segunda fase da transformação do corpo. Se ele obteve os medicamentos preciosos e aumentasse o seu efeito com técnicas de inscrição, em seguida, mais tarde, mesmo quebrar o nível de condensação de pulso seria uma questão muito fácil. Ele está condenado a ir muito longe no caminho das artes marciais. Se no passado Julian era como uma montanha que Lin Min só poderia atravessar com imenso esforço, agora Julian só poderia ser um trampolim em sua estrada de artes marciais. Lin Min só pisaria nela para alcançar um pico mais alto. Lin Min estava de muito bom humor. Ele usou um talismã de transmissor de som para informar Lin Xiaodong. Dongdong, vamos, hoje vou levá-lo para algumas compras. Vejo você na entrada do salão dos 100 tesouros. Lin Xiaodong tinha ajudado Lin Min muitas vezes. Este tipo de sentimento era inestimável. E agora que sua própria situação era melhor porque ele tinha tomado posse de riquezas, ele naturalmente o ajudaria em retribuição. Um homem deve sempre pagar favores. Ir às compras. Depois que Lin Xiaodong viu o talismã de transmissor de som, ele pensou consigo mesmo, esse louco também tem dinheiro para usar talismãs de transmissores de som? Obrigado por nos acompanhar.